Todas, eu quero agradecer a oportunidade de falar antes. Eu tenho uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos e eu tenho um projeto a relatar, então agradeço ao senador Paulo Paim pela oportunidade de falar antes. Quero cumprimentar toda a mesa em nome do senador Paulo Paim, da senadora Zenaide, do senador Jacques Wagner, Paulo Rocha, do ex-ministro Ricardo Bezuini, de todos, do José Celso Cardoso, cumprimentar todos os companheiros e companheiras da luta. Nós estamos diante de uma violência sem precedentes, aquilo que nós chamamos de cidadania. O Brasil, a duras penas, ao longo de um século de luta, conseguiu definir o que é ser cidadão brasileiro, quando na Constituição de 88 estabeleceu aquilo que materializa, que dá concretude à nossa cidadania, que são os direitos fundamentais, que são os direitos que se sagraram na Constituição. Dentre eles, o direito à seguridade, que inclui previdência, saúde, assistência social, o direito à educação, o direito à habitação, e nós estamos vendo o mercado financeiro, os rentistas e os capitães do mato que estão a serviço do mercado financeiro, e os capitães do mato, eles estão em todas as instituições brasileiras. Todos aqui sabem quem são os capitães do mato, são aqueles que caçavam os negros, que se rebelavam contra a opressão. E aqui neste Congresso nós temos algumas centenas de capitães do mato, como nós temos capitães do mato no Executivo, e o objetivo deles é retirar de nós todos brasileiros aquela riqueza que a gente tem ao nascer. A maior riqueza que nós temos são as conquistas que se materializam como direito de cidadania, e eles estão indo no ventre da nação arrancar esse direito, porque você já nasce sem o direito a ter uma aposentadoria digna. Isso para os que vão nascer, mas infelizmente, e o que é pior, a mídia passou o tempo todo dizendo que essa reforma é para quem vai entrar no sistema. Não é verdade. A reforma, ela começa a valer no dia seguinte à sua promulgação. Então, quem se aposentaria com R$2.000 hoje, na regra atual, vai se aposentar com R$1.200, R$1.250, R$1.050, dependendo das contribuições que teve ao longo da vida e do tipo de emprego que assumiu ao longo da vida. Portanto, a reforma entra em vigor imediatamente, com consequências, que é o empobrecimento da população ou de um grupo populacional de grande vulnerabilidade, de grande debilidade, que são os mais idosos. O Brasil conseguiu erradicar a miséria entre os idosos e nós vamos voltar a ter um país de idosos miseráveis no futuro bem próximo. Sem contar o que o Bezuini já colocou aqui muito bem, nós vamos ter um impacto na economia. Nós vamos retirar da economia 1,3 trilhões de reais, e esse dinheiro não vai sair de São Paulo, esse dinheiro vai sair de todos os cantos do Brasil. A Previdência é um sistema de distribuição de riqueza que leva dinheiro a todos os municípios e que aquece a economia de todos os municípios. Se nós estamos vendo desemprego, se nós estamos vendo uma economia frágil, nós vamos ver isso ainda mais frágil e mais combalida com o passar do tempo. E para concluir, eu quero dizer, meus companheiros, que nós caminhamos para a argentinização do Brasil. E o que é a argentinização do Brasil? Eles venderam todo o patrimônio da Argentina, eles retiraram os direitos do povo argentino e aquela economia está nas mãos de poucos rentistas, e quando eles querem, eles desmontam o país. Nós estamos reféns, primeiro,
era a reforma trabalhista. Fizeram a reforma trabalhista, fragilizaram os nossos trabalhadores, diminuiu a renda do trabalhador, diminuiu o poder de negociação do trabalhador, aumentou o subemprego e não resolveu o problema do emprego. Aí mantém o refém, que é o povo brasileiro. Aí diz que agora a solução para liberar o Brasil para o crescimento, para o desenvolvimento é a reforma da Previdência. Eles tiram direito dos mais pobres porque fazem 70% de economia no sistema geral de Previdência, no regime geral de Previdência, que é equilibrado, que é complexo, que é de alto nível o nosso regime geral de Previdência, que não era deficitário, ficou deficitário por conta da reforma trabalhista e porque nós estamos em baixa econômica por causa da política econômica deste governo. Então, eles aí disseram que para tirar o Brasil, para soltar o Brasil, tem que fazer a reforma da Previdência. Mas eles ainda vão manter a gente refém e dizem que agora a reforma da Previdência não vai tirar o Brasil das cordas. Aí diz que o próximo passo é a reforma tributária. Para concluir, a reforma tributária não vai resolver a cobrança progressiva de imposto, cobrar mais de quem ganha mais. Vai ser uma reforma tributária regressiva para tirar ainda mais dos mais pobres, vai aumentar a pobreza. E, por fim, para completar o ciclo do nosso sequestro, do sequestro do Brasil, das riquezas do Brasil, eles vão dizer que para salvar o Brasil, para libertar o Brasil precisa se livrar das suas estatais, incluindo a Embrapa, incluindo a Codevasf, incluindo, inclusive, aqueles centros que são de excelência e que produzem inteligência e conhecimento, que é o que tem feito o Brasil avançar em alguns setores, incluindo as nossas universidades, incluindo os principais centros de inteligência do nosso país. Por isso, companheiros, a luta e a participação de todos vocês nas ruas e a divulgação em massa daqueles que votarem contra o Brasil e contra os brasileiros é importante que seja feita em todos os lugares, em todos os municípios, em todos os cantos do país. Cada centavo que a gente tiver para divulgar quem votou contra o Brasil e contra o povo brasileiro é pouco para a gente enfrentar essa guerra e essa luta. Muito obrigado. Muito bem, senador Rogério Carvalho. Convido para a mesa o senador Humberto Costa. Informo que os representantes das centrais sindicais, logo após o último painelista, serão os primeiros a usar a tribuna. Em seguida, os representantes de confederações, federações e sindicatos. Sei que já estão no plenário diversos representantes de centrais sindicais. Peço a eles que sentem, de preferência aqui na primeira ou segunda fila, em seguida serão chamados à mesa para usar a palavra na tribuna, porque aqui não vai caber todos de jeito nenhum, né? Aqui serão mais os senadores que vão usar a palavra em seguida. Passo a palavra agora para o economista da Auditoria Cidadã da Dívida, Rodrigo Ávila. Bom dia.